suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Como o Senhor. Vocês devem estar pensando assim, Rose vai falar de perdoar. Talvez você pode estar pensando assim, poxa vida, eu preciso perdoar alguém? Eu preciso liberar perdão para alguém? Eu preciso pedir perdão para alguém? Mas o meu assunto hoje, eu não vim aqui apontar o seu erro. Eu não vim aqui dizer para você se esforçar para perdoar alguém. Eu não vim aqui falar dos seus pecados. Não foi isso que eu vim fazer aqui. Mas eu vim falar do amor perdoador que faz de mim, faz de você um homem e uma mulher perdoadora. Queridos, eu quero contar para você a história de José, fazer um resumo rápido. Nessa semana eu estava falando com uma pessoa, né? E essa jovem, eu perguntei para ela, estava falando sobre José, e ela nunca tinha ouvido falar de José. Eu achei impressionante. Eu fiquei assim, como assim? Não conhece José da Bíblia? José, eu falava assim, José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos. Não sei quem é não. O José que decifrava sonhos, que decifrou, que interpretou o sonho de Faraó, você não conhece? Não conheço não. Eu fiquei assim, impressionada. Mas a história de José é uma das mais lindas que eu acho, lá do Antigo Testamento. José, ele é um exemplo de determinação, é um exemplo de um homem que tinha uma sede incrível por vencer. José, ele tinha deixar um legado de honra para sua família, né? Muito desejado, muito esperado pelos seus pais. Ele é muito amado pelo seu pai, pela sua mãe. E aí, um dia Jacó, eu penso que ele reuniu todos, né, todos os filhos, e disse que ia dar um presente para José. E José deu uma capa, uma túnica linda, maravilhosa, uma túnica colorida para José. Eu creio que os irmãos dele, né, devem ter pensado assim, só podia ser José. Esse cara aí, eles tinham ódio de José. Os irmãos dele tinham ódio. E José, ele cresce no meio daquele ódio dos seus irmãos, né? Ele era rejeitado, ele era ignorado pelos irmãos. José não podia fazer parte lá das brincadeiras com os irmãos, porque os irmãos não gostavam dele. Só que aí um dia o pai, Jacó, pede um favor para o filho. E José, sempre servo, foi lá onde estavam seus irmãos. Chegando lá, os irmãos tramam em matá-lo. Só que Rúben, o filho mais velho, se levanta, não, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos tomar esse sangue sobre nossas vidas. Mas aí pegaram José, colocaram no poço sem água.
E aí depois tiraram José do poço, vendeu José como escravo. Ele foi para o Egito. E lá no Egito ele foi para a casa de Potifar, um homem muito importante na cidade. E lá ele foi acusado de assédio sexual. Depois ele foi para a prisão. E aí depois eles lembram que José, ele interpretava sonhos. E aí o faraó manda chamar José. José vai lá, na presença de Faraó, interpreta o sonho de Faraó pela parte de Deus. E aí, por conta disso, ele recebe uma autoridade. Ele recebe um poder de segundo homem do Egito. Porque naquela época, o Egito era uma potência. E o Egito, naquela época, eles têm e detêm toda a alimentação da terra, porque ali naquela época estava passando por uma escassez. As pessoas estavam passando fome e só ali no Egito tinha comida, tinha prosperidade. E aí um belo dia, os seus irmãos se veem, né, numa situação difícil, com fome lá na terra de Canaã. Já não tinha mais como recorrer, já não tinha mais plantações. E aí então eles conduzem uma carruagem, né, uma caravana até o Egito. E aí chegando lá, com quem que eles deparam? Quem foi a pessoa que recebeu os irmãos? Aquele que foi jogado no poço por eles. José. Eu imagino que José deve ter passado 1000 coisas pela cabeça naquele instante. Que ele olhou para José. No entanto, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. E aí começa o tratar de Deus na vida de José. Eu creio que esse tratar de Deus foi muito dolorido. Porque as maiores feridas foram causadas pela família dele. Pelas pessoas da sua própria família. Ele foi odiado, ele foi esquecido, ele foi vendido, ele foi traído. Enfrentou muitas situações adversas. Mas ele soube lidar com cada uma delas. Só que José, ele precisava de lidar com isso, porque estava ali na frente os irmãos que tinham feito horrores com ele quando ele era jovem. E quais foram, então, as adversidades que causaram as maiores feridas no coração de José? Primeiro foi o ódio dos irmãos. Lá em Gênesis 37:4, eu quero ler com você. Diz assim: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Imagina, aqueles irmãos não conseguiam falar com Jesus porque eles odiavam. José, ele queria fazer parte das brincadeiras com os irmãos. Ele queria estar ali junto, mas ao invés disso,
Imagina que os irmãos falavam, né? Olhares de raiva para José. Imagina também as chacotas que os irmãos faziam com José, porque eles tinham ódio. A outra coisa é a inveja dos seus irmãos. Outra adversidade que causou dor, causou ferida no coração de José, foi a inveja dos irmãos. Gênesis 37, 23 e 24. Chegando José a seus irmãos, lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Queridos, a inveja é diferente, é um pouco parecida com o ódio, porém um pouquinho diferente. A diferença entre o ódio e a inveja é que o ódio, você quer matar a pessoa. E a inveja, eu quero tirar algo da pessoa. Então, os irmãos de José estavam ali em meio ao ódio, à inveja. Tiraram a túnica, a capa que o pai deu para ele. Eu imagino que José, onde ele ia com aquela capa, né? Sentia amado porque o pai deu aquela capa linda para ele. Mas os irmãos com inveja foi lá e tirou a capa e jogou ele no poço. E eles não queriam a capa de José, eles queriam tirar a capa de José. Eles não queriam que José tivesse a capa. Terceiro, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Gênesis 37, 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Ele foi vendido. Uma pessoa foi vendida. Qual o valor de José? O que você vende? O que você entrega? Você entrega aquilo que não dá. Aquilo que não traz valor. José, ele já estava acostumado com o ódio, com a inveja dos seus irmãos, mas agora ele começa a sentir uma rejeição. José, ele começa a sentir rejeitado pelos irmãos. Queridos, e rejeição é um dos sentimentos mais dolorido para um ser humano. Sentir rejeitado é um sentimento muito ruim. E depois ele foi preso injustamente. Gênesis 39, 19 e 20. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Já contei para vocês que José ele foi preso, né? Porque ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar de assédio. E ele não teve como se defender e ele foi preso. Mas José ele não foi preso numa prisão qualquer. Ele foi preso lá numa prisão onde ficavam pessoas do rei. Onde ficavam prisioneiros do rei. Mas ele foi preso. Foi uma adversidade que ele teve que passar. E depois ele recebeu a ingratidão das pessoas. Gênesis 40, 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele.
José, ele tinha um dom de interpretar sonhos. E ele ali naquela prisão, ele interpretou o sonho do copeiro, né, do padeiro. E na interpretação do copeiro, do sonho do copeiro, o copeiro ele ia ficar liberto daqui a 3 dias e ficaria vivo. E aí José, antes quando ele estava saindo, né, José pede para o copeiro: olha, lembra de mim, lembra de mim, fala dos meus sonhos. Eu tenho um dom de interpretar sonhos. Então fala lá por mim. Só que a palavra diz que o copeiro não se lembrou. Ele esqueceu de José. E muitas vezes nós convivemos, né, com a ingratidão das pessoas. Isso acontece muito. As pessoas são ingratas. Mas não foi fácil para José. Havia muita dor no coração dele. José, ele tinha muita dor. E quando ele teve o primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés. Ele teve esse filho antes dele ter encontro com seus irmãos. E sabe o que significa Manassés? Significa Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Agora imagine, será que José realmente tinha uma dor para ele colocar o nome de um filho de Manassés, que significa Deus me fez esquecer da casa de meu pai? É porque lá na casa do pai dele ele sofreu. Ele contraiu feridas na alma dele. E depois que José enfrentou todas essas situações, quando a gente sofre, quando a gente enfrenta situações como as que José enfrentou, é normal o coração de uma pessoa ficar azedo. É normal uma pessoa ficar com sentimento de tristeza, sentimento de abatimento, de rancor, de desânimo, sentimento de agressividade, de amargura no coração. Isso começa a fazer parte na vida da pessoa que passou por todas essas situações, por todas essas adversidades. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nenhuma dessas marcas alcançou o coração de José. José, ele tinha algo no coração que parece que neutralizava a dor dentro do coração dele. Sabe por quê? Porque José ele foi fiel a Deus. E por onde ele passava, por onde ele passou, ele deixou um legado. Na prisão onde ele esteve, ele organizou, deixou aquela prisão limpa. Nunca se viu uma prisão bem organizada, com alimentação na hora certa, tudo limpinho, porque José estava lá. Na casa de Potifar ele prosperou, porque José estava lá como administrador. José tinha o mesmo coração. José era um homem normal.
Era uma pessoa normal, como eu, como você. A Bíblia vai dizer também que o José falou asperadamente com seus irmãos quando eles viram a primeira vez. Tratou seus irmãos com indignação. E a Bíblia também vai dizer que José ele saiu para chorar. E todo o Egito ouviu o choro de cura de José. Alguma vez você já chorou um choro de cura? Queridos, eu não sei você. Alguém aqui participou do 30 Semanas? Algumas pessoas. O 30 Semanas é um programa onde você é curado com você mesmo, com os outros e com Deus. E isso é maravilhoso. E assim como José foi capaz de perdoar toda a sua família pelo poder da fé, eu, você, também somos capazes de perdoar pelo poder da fé em Deus. Então, o que fazer para aprender a perdoar pelo poder da fé? O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu preciso ter um coração humilde. Gênesis 41, 16 diz assim: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José, ele era um homem ferido na vida pelas pessoas. As pessoas feriram José. Mas ele escolheu o caminho da humildade. Ele continuou servindo as pessoas sem pensar naquilo que ele sofreu, sem pensar nas feridas que ele tinha no coração. Quando ele foi preso, ele estava indo servir os irmãos que o pai tinha pedido. Depois, na casa de Potifar, ele estava servindo. Na prisão, a mesma coisa. E agora, diante do faraó, ele mais uma vez demonstra um coração de servo e humilde. Tem uma frase aqui muito interessante. A pessoa que tem um coração humilde é capaz de salvar uma geração de pessoas orgulhosas. José, ele não se importou com nada, senão em abençoar uma geração, revelando os sonhos de Faraó. E foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Jesus fez. Ele decidiu morrer por nós. Mesmo que nós não merecêssemos, ele fez isso por amor, com um coração totalmente humilde. Para perdoar pelo poder da fé, você precisa dar uma nova chance às pessoas. Gênesis 42, 18 e 19 diz assim: no terceiro dia José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar vidas, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Perdoar não é apenas dizer assim: eu te perdoo. Perdoar não é aquilo que você fala da boca para fora. Perdoar tem que mexer lá dentro de você. Para perdoar, você precisa primeiro
doer em você. Principalmente, nós precisamos dar uma nova chance às pessoas que nos feriram. O arrependimento, ele abre o caminho para a graça. Aí você pode me perguntar, mas se a pessoa não reconheceu o que ela fez? Nós precisamos continuar com o mesmo coração. Um coração humilde, um coração disposto a dar mais uma chance movido pela graça de Deus. Olha só, o perdão não tem a ver com o que fizeram a mim, mas com o que vou fazer com o que fizeram a mim. Chris Vallotton, ele tem uma frase que diz assim: o perdão restaura o padrão. Por isso, depois de ter se arrependido, a pessoa deve ser tratada como se nunca tivesse pecado. Olha que interessante. Mas essa fala do Chris Vallotton, ele só aprimorou um texto de Mateus 6:12, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não é simples? Qual é o padrão de Deus, então, para perdoar? É o esquecimento. Quando você é perdoado, quando você é perdoada, e aí você vai orar: ah, Senhor, me perdoa, lembra que eu já te pedi perdão por causa disso e daquilo. Aí Deus vai olhar para você e falar: o quê? Não sei, esqueci. É assim o padrão de Deus para perdoar. Terceiro, seja generoso com os que lhe feriram. 42:25 diz assim: em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhe dessem mantimentos para a viagem, e assim foi feito. José, ele foi tão generoso com os irmãos dele que o dinheiro que eles trouxeram para pagar os mantimentos, José devolveu. A generosidade de José era algo assim sobrenatural. Porque primeiro partiu do coração de Deus para o coração de José. Se você está disposto a perdoar pelo poder da fé, fará coisas loucas aos olhos das pessoas que estão ao seu redor. Lá em 1 Coríntios 2,14 vai dizer assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Deus, ele é um Deus generoso. Ele nos perdoou e continua sendo generoso em todo o tempo. Se nós somos a sua imagem e semelhança, nós precisamos seguir o padrão de Deus para o perdão. Qual é o padrão de Deus para o perdão? É esquecer? Então, pelo poder da fé, nós podemos perdoar e ser generosos com aqueles que nos feriram. Quarto, restaure os seus relacionamentos. Gênesis 46:31 diz: então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai:
Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que vivem em Canaã vieram para cá. José, ele não somente deu de comer aos seus irmãos, mas ele deu terras lá no Egito, ele deu um lugar para a sua família, para o seu pai, para os seus irmãos ficarem, plantarem e viver bem. José poderia ter perdoado seus irmãos, ter dado a comida para eles e ter mandado eles embora. Mas ele não fez isso. Ele trouxe os irmãos, o pai, para perto dele, porque ele queria estabelecer relacionamentos novos. Ele queria passar uma borracha no seu passado de dor. Ele queria conviver com os irmãos, conviver com seu pai. Talvez hoje você esteja querendo colocar um ponto final. Talvez no início dessa ministração você teve algum relacionamento que talvez você já tenha colocado um ponto final nele. Mas hoje Deus está passando uma borracha nesse ponto final e colocando uma vírgula para dar continuidade, para restaurar esse relacionamento, seja com vizinho, seja com amigo, seja com o esposo, com o marido, com a esposa. Permita então Deus colocar uma vírgula nas dores dos seus relacionamentos. Permita que por meio da fé, a vida de muita geração seja quebrantada e alcançada pela graça de Jesus. Então perdoe pelo poder da fé, procurando restaurar os relacionamentos quebrados. Quem perdoa transmite graça e vê histórias sendo transformadas. Quero dizer para você que pessoas são frutíferas. E a gente convive com vários tipos de pessoas. A gente convive com pessoas que são sementes. Dura, né? A sementinha dura. Não tem nenhuma beleza. Pequena. Mas também a gente convive com pessoas que são brotos. Falta água, ela já murcha. Se o vento vem, ela cai. São sensíveis. Mas continue nutrindo os relacionamentos. Porque um dia ela será uma árvore e produzirá muitos frutos. Quinto e último, enxergue o propósito de Deus em cada situação. Gênesis 45:5 fala assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha que coisa tremenda. Deus, ele não desperdiça nenhuma dor. Deus, ele não desperdiça nenhum sofrimento, nenhuma situação adversa. Em cada situação ele estabelece propósitos. E José, ele tinha tudo para acabar com a sua família. Mas pelo poder da fé, ele foi capaz de enxergar o propósito de Deus em todas as adversidades que ele sofreu.
cada vento contrário, pergunte a Deus: Senhor, qual é o propósito por trás desse sofrimento? Como é que o Senhor deseja me usar nesse momento de perda? Quais são os planos do Senhor? Enquanto eu padeço de dor, de ser traído, de ser esquecido pelas pessoas. Faça essas perguntas para Deus. Que você seja capaz de perdoar pelo poder da fé, enxergando o propósito de Deus em cada situação adversa que você passar. Perdoar não é fácil, mas também não é impossível. Pelo poder transformador de Deus, nós somos capacitados a perdoar as pessoas que nos feriram. Só pela fé em Deus nós somos capacitados para perdoar. Com certeza o que fizeram conosco é infinitamente menor do que aquilo que fizemos com Deus. E Ele nos perdoou. Portanto, então deixe Deus inundar seu coração de graça, de misericórdia nessa noite. Para que você aprenda a perdoar pelo poder da fé. Assim como José fez. Nós precisamos, para perdoar pelo poder da fé, nós precisamos ter um coração humilde. Nós precisamos de dar uma nova chance para as pessoas. E nós precisamos ser generosos com os que nos feriram. Nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos e enxergar o propósito de Deus em cada situação. E eu quero terminar com um versículo que está lá em João 20, 23, que diz assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. A palavra perdão nesse texto é kratel. Kratel é uma palavra grega, significa manter preso, segurar, reter. Queridos, quando Deus escolheu o processo de perdão, é para que nós sejamos livres. O perdão vai nos livrar. Mas se eu não obedeço a Deus, eu fico com kratel no meu coração. Eu fico com aquilo preso. Aquelas mágoas, aquelas adversidades ficam presas, grudadas em mim. Se é difícil para você perdoar, comece perdoando o pecado da pessoa. E não a pessoa. Muda um pouquinho, né? Você olha para a maldade da pessoa, não olha para a pessoa. Perdoa a maldade que a pessoa te fez. Se é essa maldade que te aflige, que te deixa mal, então libera. Libera para você ser livre. Porque se você não perdoar o pecado de alguém, esse pecado vai ficar grudado em você. E não adianta você sair dessa cidade, você mudar para outro país, que esse pecado vai grudado em você. E hoje é dia de desgrudamento. Hoje o Senhor está aqui com amor. Como foi lido na palavra da oferta, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira,
que Ele ofertou o seu único filho em favor da minha vida e da sua vida. Então hoje, nós precisamos começar pelo nosso coração.